Oi, migues! Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma palavra que veio ao meu coração, né? Que aconteceu comigo, né? E eu pensei assim, pode ser que tenha outras pessoas que estejam passando pela mesma situação, né? Se questionando por que tá passando por certas coisas e questionando a Deus, questionando na mente o porquê que tá sofrendo, porquê que tá passando por aquilo. E eu me questionei muito, né, a semana passada, devido a algumas coisas que estavam acontecendo, e eu questionei a Deus. Eu falei assim: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Porque eu tenho feito as coisas tão certas, eu tenho procurado não pecar, eu tenho procurado te servir, te buscar, eu tenho feito as coisas certinhas, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu não tenho falado palavrão, eu tenho procurado te servir. Oi, meu amor. Eu tenho procurado te servir, eu tenho procurado fazer o que é reto, né, perante o Senhor. E, gente, sério, a gente não pode achar que nós somos perfeitos. A gente não pode achar que somos sem pecado. Eu fui tirar uma palavra, eu questionei tanto que eu fui tirar uma palavra e veio essa palavra aqui, ó. Veio essa palavra aqui, gente, de Jó, 7 8, né? E Jó, gente, ele era um homem, né? O próprio início fala aqui, né? Que Jó, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aí fala aqui que ele tinha vários filhos, que ele tinha prosperidade na vida dele, né? Que a vida dele era próspera, graças a Deus. E ele, né, tava bem, graças a Deus. Tinha saúde, os filhos tinham saúde, tinham bastante dinheiro, né? É como se fosse uma pessoa multimilionária, né? Hoje em dia, né? Jó, naquela época. E ele ainda por cima, ele ainda era fiel e temente ao Senhor. Ou seja, era um homem bom, era um homem reto. Só não era um homem santo, porque santo só Deus, só Jesus. E mesmo assim, ele tendo essa vida dele toda reta, ele tendo essa vida toda certinha, né? Mesmo assim, gente, aconteceu algo com Jó, que foi o quê? O diabo pediu permissão, porque até quando você tá justificado ali, você tá andando correto perante o Senhor, o diabo ele tem que pedir permissão para poder tocar em você. Então o diabo pediu permissão e falou, né? Tô resumindo aqui para vocês. Deixa, ele tá te servindo porque ele tá bem, ele tá na vida boa. Eu quero ver ele te servir se você deixar eu tocar na vida dele e começar a tirar algumas coisinhas. E aí Deus foi permissão de Deus, permitiu que tirasse os bens materiais de Jó. Os filhos de Jó, a família dele, Deus permitiu que tirasse tudo, que o diabo tirasse tudo menos que tocasse em Jó. E mesmo assim, isso tudo tendo acontecido, gente, Jó não não blasfemou, não, sabe, não chegou e falou assim: por que levou meus filhos? Não, Jó não fez isso. Jó não fez isso. E assim,
ele, mesmo tendo acontecido isso tudo na família dele, na vida dele, gente, mesmo isso, ele soube que era Deus, que Deus estava com ele mesmo naquela aflição que ele estava acontecendo. Mesmo ele naquela situação, Deus estava com ele, né? Mesmo ele passando por aquilo tudo, porque Deus permitiu acontecer aquilo ali, mas foi Deus que permitiu. E aí ele não questiona, vamos dizer assim, né? Então vai e Deus, né, deixa que ele seja tocado por uma ferida de morte, que no caso é a lepra. Né? Naquela época era uma das doenças mais temerosas. Era como se fosse o câncer hoje em dia, né? Assim, existe a lepra, né, hoje em dia, só que ela não mata, tem até tratamento hoje em dia, mas era como se fosse o câncer, gente, hoje em dia. Então, assim, era uma terrível doença. E mesmo ele pegando aquela doença, aquela enfermidade nele, ele pegava os cactos, imagina, passava, se coçava naquelas feridas horrorosas. E mesmo assim, ele não questionou a Deus, né? Ele não questionou, não brigou com Deus, não ficou, né, brigando com Deus, falando, ai, por que tá fazendo isso comigo? E não sei o que. Até a esposa dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre. E mesmo assim, ele não fez isso. Ele chamou até a esposa dele de tola, se eu não me engano. Não lembro. Eu teria que rever ali as palavras, né? Pra falar certinho aqui pra vocês, pra não falar besteira. E assim, olha, aí, o que acontece? Passou um tempo, né, que ele estava com aquela ferida, e aí sim ele falou. Depois, Jó 3. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-os as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia e espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número de meses. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam. Opa, o negócio foi forte aqui, ó. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre. Ele quis dizer assim, por que eu não morri na barriga da minha mãe? Então, assim, ali ele questionou, né? Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Gente, o dia do nascimento é um dia maravilhoso, né? Mas ele amaldiçoou o dia porque ele, né, se sentiu muita dor, com muita dor. E aí sim ele foi e questionou, né? Ele foi, vamos dizer assim, né? Amaldiçoou o dia, mas não falou mal de Deus. Ele não fez isso. Ele não amaldiçoou Deus, ele não falou nada de Deus. Ele amaldiçoou o próprio dia do nascimento. E, né, depois de mais pra frente, a gente fica sabendo, né, que Jesus foi e restaurou a saúde de Jó, deu muitos mais filhos do que ele havia naqueles primeiros filhos. Ele teve muito mais filhos, muito mais riquezas, né? Por quê? Porque mesmo no muito e na perca, ele continuou adorando a Deus. Ele não parou de adorar. Então, o que eu quero falar para vocês hoje em dia? Eita, filha! Então, o que eu quero falar hoje para vocês? Eita! O que eu quero falar para vocês hoje aqui? Continue buscando, continue adorando. Porque mesmo que aconteçam as coisas, gente, nós estamos aqui nesse mundo, nós viemos nesse mundo aqui para um propósito. Jesus veio para morrer por nós. Ele fez isso por nós. Então, assim, quem somos nós para falar, isso tá pesado, esse fardo tá pesado, sendo que foi ele que levou na cruz o fardo. Ele levou o meu fardo, o teu fardo, ele levou o fardo da humanidade toda.
E ele só falou, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? E perdoou nós. E nós estamos aqui hoje. Então, assim, gente, eu fiz muitas coisas, né? As quais eu me arrependo hoje em dia, né? Assim como todo mundo, eu acredito que já fizeram coisas e se arrependeram, né? Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, nós estamos aqui nesse mundo sujeitos às coisas desse mundo, né? Nós estamos sujeitos a vir doenças, estamos sujeitos às coisas, a perder alguma coisa, alguém, ou então né, perder bens materiais, mas mesmo assim nós não podemos deixar de buscar Deus, mesmo assim nós não podemos deixar de confiar em Deus, porque se a gente se apegar com Deus, Ele vai lá e restaura tudo aquilo que a gente perdeu, Ele vai lá e dá o dobro depois, mas a gente tem que ser firme, a gente tem que ser, não questionar Deus, a gente só tem que aceitar e agradecer a Deus por Ele estar conosco. Quando eu estava grávida da minha filha, né? Quando eu estava, né, sozinha aqui em casa, sofrendo, porque eu fiquei sozinha na gravidez dela, né? Eu tinha me separado do pai dela. Então, assim, e a gente está separado até hoje. Eu me sentia muito só e eu falava muito com Deus, e Deus, nesse dia que eu chorei muito de madrugada, sabe, gente? Eu acordei com uma mão segurando a minha mão. Eu conto isso num vídeo aqui do canal. Mesmo, eu senti, sabe, mesmo a mão, sabe, de Deus. Não, filha, pode não. Eu senti a mão do Senhor, sabe? Uma mão forte. Gente, eu tenho certeza que era a mão do anjo, era a mão de Deus me segurando, falando, filha, eu tô contigo. Eu tô aqui contigo. Gente, você pode estar sofrendo nesse momento, eu não sei o que você tá passando, mas Deus tá vendo o teu sofrimento. Às vezes a gente acha que não, mas Deus tá vendo o teu sofrimento. Mas Ele, gente, Ele tá vendo. Se Ele tá permitindo, é por algo maior. Perdão, gente. É por algo maior. Se Ele tá permitindo que isso tá acontecendo, é por algo maior. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Nós temos só que orar a Deus e pedir para Deus, Deus, por favor, faz o milagre da minha vida, só continue comigo. Porque quando Deus está em silêncio, mesmo assim, Ele está trabalhando. Quando Ele fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Se Ele não te deu uma resposta ainda, se Ele não falou nada com você, fica tranquilo, porque Ele está ouvindo as tuas orações, Ele está ouvindo as tuas orações, Ele não está surdo, Ele não é surdo, gente, Ele está ouvindo as nossas orações, mas no momento certo Ele vai entregar a bênção, no momento certo Deus, Jesus vai entregar a bênção, mas a gente tem que ser forte e esperar no Senhor que a restituição vai acontecer. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, tá? Que assim como eu estava me sentindo mal, estava me sentindo, né, aflita por algumas coisas que estão acontecendo, quem sou eu? Não sou santa, não sou... Gente, para que as coisas não venham cair sobre mim e sobre nós, entendeu? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu entendo o porquê de muitas coisas, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha aqui no canal, tá bom? Se inscrevam para poder o canal crescer aí, tá? E ser indicado para outras pessoas. Se vocês gostou desse vídeo, também comenta, curte e compartilha aí no grupo da sua família, no grupo das suas amigas, tá? Ó, beijo, até o próximo vídeo. Dá tchau, filha ali, ó. Dá tchau. Tchau, tchau.